Olá, estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com a nossa intérprete Jéssica. Olá, Jéssica, tudo bem? E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o montanhismo. Vamos ver um pouquinho mais sobre o montanhismo. E qual que é o objetivo da nossa aula hoje? É que você consiga investigar e analisar algumas técnicas do montanhismo, identificar e localizar algumas montanhas no nosso Paraná, aqui no nosso país, no nosso estado, e conhecer algumas curiosidades do montanhismo. Vamos lá? Você sabe alguma técnica para praticar o montanhismo? Você conhece alguma técnica? Conhece alguma montanha no Paraná? Existem várias. Você conhece alguma? Pode dizer alguma para nós? E conhece alguma curiosidade das montanhas do mundo? Qualquer curiosidade. Me acompanhe que a gente vai ver isso no decorrer da nossa aula. Então, vamos definir primeiro o que é montanhismo. Eu gosto sempre de fazer a definição para que vocês consigam associar a teoria com o que vocês visualizam, com o que a gente está aprendendo, adquirindo aqui de conhecimento. Então, vamos definir o que é o montanhismo. É como se chama a prática corporal de aventura, que consiste em subir montanhas, de uma maneira bem simples. É praticado em ambientes naturais, esses ambientes naturais, eles são chamados de acidentes geográficos. Então, de uma maneira bem simples, sucinta, a gente consegue definir o que é o montanhismo. Vamos falar um pouquinho sobre a história do montanhismo aqui no Paraná e, consequentemente, no Brasil. Vocês vão entender por quê. Então, em 1879, essa pessoa aqui, que é o Joaquim Olímpio Carmeliano de Miranda, ele resolveu subir, o Pico Marumbi. É um pico conhecido, vocês já vão ver no próximo slide. Então, ele quis subir, que não fosse uma maneira como competição, ele queria... Qual que era o objetivo dele? Como é o objetivo do montanhismo? É você atingir, o pico ou o cume daquela montanha, determinada montanha. Então, em 1879, ele conseguiu essa façanha e conseguiu atingir o Pico Marumbi, que a gente também conhece como Pico Olimpo. Por que Pico Olimpo? Vem por conta do nome dele, que foi a primeira pessoa que conseguiu chegar lá. Claro que ele não foi sozinho, mas ele quem teve a ideia, quem se organizou e realizou esse feito. O Pico Marumbi ele tem 1.539 metros de altura. Tá? Em 1902, também a gente teve esse termo aqui, que são os marumbinistas. O que são os marumbinistas? Eram as pessoas que subiam esse local que a gente conhece como o Marumbi. Tá? E em 1902 também a mulher escalou uma montanha pela primeira vez. Professora, mas você falou que isso aí tinha alguma coisa a ver com o Brasil. Por quê? Porque existem duas teorias do montanhismo no Brasil. Uma delas é que aconteceu no Rio de Janeiro e a segunda é que aconteceu aqui no Paraná. Então, o Paraná ele tem um marco muito forte, histórico, com relação ao montanhismo. Então, não só no Paraná, então por isso que a professora falou do Brasil. Porque, na teoria, uma das teorias é que o Paraná foi o primeiro local em que teve o montanhismo. Tá? E aqui fica o Pico Marumbi, que fica localizado no município de Morretes, no Paraná, 1.539 metros. Tá? Então, aqui. E o ponto mais alto dele é o Pico Olimpo, ou Pico Marumbi. Certo? Continuando. Eu quis trazer para vocês aqui como que funciona, para a gente fazer para realizar um montanhismo. Então, algumas montanhas elas já têm esse croquis aqui, como eu posso realizar. Então, por exemplo, essa, tá? Que é do nosso complexo Marumbi, que é o mesmo local que a gente está falando desde o início. Então, aqui a trilha noroeste, que é a vermelha. Então, a pessoa, quando vai fazer essa leitura do mapa, ele sabe que ele pode fazer aqui pela vermelha. Tá? Aí tem a trilha frontal, que é a azul, ó, ela vem até aqui junto com a amarela, e depois ela vira. Aí tem a trilha facãozinho, que é essa aqui, a amarela, e a trilha rochedinho, que vai chegar só até aqui no rochedinho, que é uma montanha bem pequenininha. Tá? Então, você consegue fazer através dessas trilhas que pessoas já fizeram, já viram um caminho mais fácil, tem o mais fácil, o mais difícil. Mas vocês podem ver que essas três aqui, só a rochedinho que não, elas chegam no ponto mais alto, que é o Pico Olimpo.
certo? Daí tem vários outros aqui, Esfinge, Gigante, Ponta do Tigre, Boa Vista, Torre dos Sinos e Abrolhos. E o facãozinho do lado. Agora um pouquinho também sobre a história do Brasil, né? A professora achou interessante falar sobre essa, porque ela tem um fato bem importante. Em 1912, eles conseguiram, na cidade de Guapamirim, no Rio de Janeiro, conseguiram escalar uma montanha que se chama Dedo de Deus. Vocês já vão ver por quê. Porque dizem que o dedo é uma mão que aponta para o céu, o dedo para o céu. É 1.692 metros. As pessoas, os imigrantes, né, os alemães, os europeus que chegaram no nosso país, eles queriam conseguir atingir o ponto mais alto dessa montanha. Só que eles não conseguiram. E eles diziam que era impossível conseguir chegar no pico lá do Dedo de Deus. E o que aconteceu? Em 1912, José Teixeira Guimarães, Raul Carneiro e os irmãos Américo, Alexandre e Acácio de Oliveira, essas pessoas aqui, eles conseguiram chegar no topo do Dedo de Deus. Então foi um marco para o montanhismo também do Brasil. E aqui está, para vocês visualizarem, essa montanha que fica em Guapimirim, né, no Rio de Janeiro. 1.692 metros. Quando a gente fala disso aqui, a gente está falando ao nível do mar, tá? Então olha que difícil até, se a gente... No visual já fica difícil, pense vocês escalando isso aqui. Então tem que realmente escalar nesse caso, usar a escalada. E chegamos no nosso primeiro exercício. Faça em seu caderno o desenho de uma montanha. Não esqueça de colocar o nome, alguns pontos para parada, se necessário, e no mínimo 2 opções de subida. O que você vai fazer então? Você vai pegar o seu caderno e você vai criar a tua montanha. É como você acha que deve ser uma montanha. Crie a sua montanha e não esqueça de colocar o nome dela, vocês têm que colocar o nome da montanha, já que é sua. Colocar os pontos de parada, se vocês acham que tem que parar aqui, porque senão ele vai ser muito difícil chegar até ali. E também 2 opções de subida, como a gente viu lá por cores, você também pode fazer por cores. Já retornamos.
Voltamos. Então, espero que tenha ficado legal a tua montanha. Fica a dica se quiser passar, enviar uma foto para o professor ver. Também acho que o professor vai gostar. Continuando lá. Sobre as técnicas do montanhismo. Então, existem técnicas para eu praticar essa modalidade. Então, a gente tem que ter algumas técnicas relacionadas aos nós, né? A gente usa às vezes a corda, os primeiros socorros, isso é muito importante porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente está em um ambiente, né, natural, pode ter uma cobra, pode ter um outro animal, pode se ferir mesmo com a pedra, enfim. Primeiro socorro super importante, as amarrações, a ancoragem, o vocabulário, né? Então tem alguns vocabulários que você usa para dizer que está tudo ok, não está, então às vezes no visual. Os cuidados com o enrolamento da corda e condutas na desescalada. Então algumas condutas que você tem que ter na hora de desescalar. E eu trouxe aqui algumas montanhas do mundo para a gente já ir vendo algumas curiosidades sobre elas. Aqui a gente tem a K2, vocês sabem que se alguém perguntar, se eu perguntar para vocês qual é o ponto mais alto da Terra, vocês vão me responder Everest. É aceitável? Sim, aceitável. E a gente tem mais algumas, a gente vai falar sobre algumas variações com relação a isso. Então a gente tem o K2, que são 8.614 metros de altura, sempre, como a professora disse, do nível do mar para cima, é assim que são feitas as medições. E o K2 é a segunda montanha mais alta do mundo, considerada a segunda montanha mais alta. Daí a gente tem o Mauna Kea, que é essa aqui, de 4.205 metros, que tem pessoas que dizem que ela é considerada a montanha mais alta do mundo. Professora, mas como assim é a montanha mais alta do mundo? Então, ela tem algumas características, se a gente for levar em conta o tamanho dela, então ela tem algumas características que as pessoas acreditam que essa seja, para ela ser mais extensa, que ela está mais próxima do céu, por exemplo. Tá? Então, ela tem algumas características que envolvem, né, esse questionamento, essa dúvida com relação ao Everest. Aí a gente tem a Cordilheira dos Andes. Às vezes vocês escutam falar Cordilheira dos Andes. O que é a Cordilheira dos Andes? Então é esse conjunto de montanhas aqui, que está aqui no desenho, ela vai desde lá de baixo até lá em cima. Tá? Então esse conjunto de montanhas, se a gente visualizar elas estão assim, ó. A altitude delas são mais de 6.000 metros. Né? Então é muito alta essa cadeia de montanhas aqui. Aqui a professora até trouxe um GIF de uma vista de dentro de um avião, uma pessoa filmou, e como que é vista essa cordilheira. Tá? Mais de 100 montanhas acima desse valor. Aí a gente tem, eu trouxe também o Monte Thor. Esse monte aqui tem 1.250. Professora, por que eu trouxe ele para a gente ver? Porque ele tem a maior queda vertical do mundo. Então, ela é a maior queda vertical. Se você pegar um objeto e soltar, ela vai ter a maior queda vertical do mundo. E o Timboraço, que também é uma contestação do Everest. Por quê? Como a professora disse, eles usam o nível do mar como referência. E o Timboraço, se a gente fizer do centro da Terra, ela é maior do que o Everest. A base dela, né, da base até o cume, dá mais de 10.000 metros, mais que o Everest. Só que como a gente usa o nível do mar, o Everest ele ainda é maior, tá? Então, por isso, né, ele tem 6.268, né, do nível do mar para cima, só que tem muito mais, a base dela é muito mais para baixo, fica numa ilha, tá, essa montanha. E o exercício 2. Qual das montanhas espalhadas pelo mundo você mais se identificou? E por que você se identificou com ela? Bem fácil essa aí, fica a critério de vocês a resposta. Já voltamos.
Só uma informação que a professora passou equivocadamente. O Mauna Kea fica na ilha, tá? O Chimborazo fica no Equador. Então, só para a gente corrigir esse equívoco. Então, você escolheu alguma aí, fica como eu disse, a critério de vocês, é questão de afinidade. Montanhas do Brasil. Então, a gente tem aqui, a professora trouxe os 11 picos mais altos do Brasil, acompanha aí no slide. Então, a gente tem aqui como pico dos 3 estados, aqui o primeiro, e o mais alto é o Pico da Neblina, que não chega nem a 3.000 metros, né? 2.993,8 metros de altura. Então, esses são os nossos picos mais altos do Brasil. Aí eu trouxe para vocês também, a gente conhece o Paraná e eu quero que vocês conheçam mais. Então, tem muitas belezas no nosso estado que às vezes é desconhecida. Então, vamos verificar juntos essas belezas que a gente tem espalhadas no Paraná todo? Então, a gente tem aqui uma montanha, o Pico Paraná, 1.877 metros, que fica em Antonina, né, ali na divisa entre Antonina e Campina Grande do Sul, que é esse pico aqui. Olha que linda a vista. Trouxe para vocês também o Morro do Gavião, que ele não é tão alto, vocês podem ver 850 metros, que fica em Ribeirão Claro, né, no Paraná. Olha que linda essa vista, né, ali é considerado um complexo das águas doces, estão tendo essa mudança aí, um lugar maravilhoso para se conhecer, para quem não conhece. Morro da Palha, que tem 1.190 metros, fica em Campo Magro, olha que vista também linda desse local, uma vista bem verde. Pico do Agudo, 1.224 metros, que fica em Sapopema. Olha que linda essa vista desse local. Estou dando um monte de dica aqui de viagem para vocês. Serra da Figueira, 1.190 metros, que é essa serra aqui. Tá? A professora não tem a vista lá de cima, que fica em Joaquim Távora. E agora a professora trouxe esse ícone paranaense, que é o Valdemar Niklevich, que é de Foz do Iguaçu. Ele foi o primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest, o K2 e os 7 cumes. O que são os 7 cumes? São os pontos mais altos do mundo. Então, ele foi o primeiro brasileiro a conseguir essa proeza. Formado em turismo pela Universidade Federal do Paraná, ele é escritor, fotógrafo e palestrante. Ele viaja, né, o mundo falando sobre as suas conquistas, né? Uma figura bem importante para o Paraná. E vamos para o terceiro exercício. Aí fica só como forma de conhecimento mesmo, não precisa anotar nada, não precisa descrever. É só para vocês conhecerem os 7 cumes. Então está aqui o nome, a altura e aonde que ele se encontra, certo? Já voltamos.
Retornamos, então ficou como conhecimento, alguns eu sei que vocês conhecem, alguns não, então começaram a conhecer. Algumas dicas do montanhismo. Informe-se antes, então antes de você conhecer uma montanha, você tem que saber sobre esse local. Nunca desista antes do tempo e nunca ultrapasse o tempo de desistir. Essas frases são muito importantes. O equipamento sempre tem que ser o equipamento correto, a alimentação antes e durante, previsão do tempo, você tem que verificar a previsão antes de fazer o montanhismo, respeitar o local e a regra do mínimo impacto, quanto menos impacto você fizer, melhor. Não julgue o que não conhece, não conheço, não julgue, acho que dá. Esse acho que dá, às vezes não dá, tá? Então é perigoso. E o treinamento. Algumas curiosidades, a professora já falou bastante sobre isso, que é o cálculo da altitude, que é o nível do mar, né, e do gelo, que daí também existem algumas teorias com relação ao Everest, né, que o gelo tem menos gelo, mais gelo e assim por diante. O Everest foi formado pelo avanço das placas tectônicas, né, que cresce, teoricamente, 4 centímetros ao ano. Então, ele cresce 4 centímetros todos os anos. A face norte é a mais difícil de ser escalada. Dentro do montanhismo isso é bem conhecido. A face norte da montanha sempre é a mais difícil de ser escalada. Por quê? Por conta do sol, da iluminação. Então, a face norte sempre é mais difícil, é mais úmida e tudo mais. E o Half Dome, que é essa aqui, é uma cúpula de granito que também, como o nosso dedo de Deus, demorou muito tempo para ser escalada e fica aqui como curiosidade para vocês. Hoje a gente viu sobre a definição, a história do montanhismo no Paraná, a história no Brasil, algumas técnicas, nós vimos várias montanhas e também algumas curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Jéssica, muito obrigada pela presença. Obrigada, professores, alunos, e até breve.